Diga amém. Bem forte para Jesus Cristo. Aplauda o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Mais forte para Ele. Mais forte. Mais forte. Aleluia. Amém. Pode assentar em nome de Jesus. As nossas saudações a todo mundo. Bem-vindos à casa de Deus, ao reino do nosso Pai. Amém. No livro de Marcos, capítulo número 11, celebrando a nossa libertação. Marcos 11. Celebrando a nossa libertação. Diga aleluia. Sabe, o mundo celebra a sua condenação. O mundo festeja a morte. O mundo se alegrando com a condenação. Já viu aquele alguém que está a festejar, que está alegre, porque vai morrer? Ninguém se alegra de saber que vai morrer. Ninguém. Mas o tolo se alegra na morte. Por que o tolo se alegra na morte? Porque ele não sabe que vai morrer. Diga-me. O tolo não sabe que à frente tem uma armadilha que vai matar ele. Então, ele festeja. Assim como as ovelhas, sei lá, cabra, boi, eles são guiados para o matador sem eles saberem. São empurrados para irem morrer no matador. E eles não sabem. Quando assustar, a cabeça caiu. Assim é esse mundo. O mundo que anda de noite. O mundo que anda nas trevas. A noite não tem luz. A noite é escura. E quem anda de noite não vê. Porque a noite não tem luz. E quem anda de noite tropeça. Disse Jesus. Mas quem anda de dia vê luz e vê os perigos e não tropeça. Uns celebram a morte e os poucos tantos devem celebrar a sua libertação. Diga amém. Bem forte para Jesus Cristo. Bem forte para o Rei. Mais forte para Jesus de Nazaré. Amém. Eu e você devemos celebrar a nossa libertação. No dia
que os filhos de Israel saíram no cativeiro, eles celebraram, festejaram, se alegraram, dançaram pela sua libertação. Diga amém. Tocaram as trombetas, pularam da alegria, porque eles estavam a sair de uma escravidão de vários anos, de mais de 400 anos. Agora que estavam fora dos muros da cidade, fora do Egito, fora do domínio de Faraó, fora das cadeias. E eles festejaram, dançaram, se alegraram. Mas eu vejo o mundo, uma geração dos escravos, dos condenados, que estão a festejar a condenação. Estão a dançar e se alegrar pela morte. Infelizmente. Mas eu disse que ninguém se alegra com a morte. Mas os tolos, os ignorantes, os idiotas, por não saberem, por não conhecerem a verdade, eles se alegram na condenação. Amém? O que está acontecendo no mundo são alegrias da morte. Diga amém. O que o mundo está a viver hoje é festa da morte, para a morte. Alegrias dos condenados. Saltos e pulos dos condenados que vão cair na cova. Eles não sabem que o maligno é que preparou essas falsas alegrias na carne para serem mortos. Amém? No dia que Jesus descia para Jerusalém, e ele mandou todos os seus discípulos, e ele disse para irem, e vocês vão encontrar uma jumentinha, ou então uma jumenta com a sua mãe. A jumentinha, desprendem-nas e trazem. E se o dono vos perguntar, dizem que o mestre mandou. Aleluia. Bem forte para Jesus Cristo. O mestre mandou. Mais forte. Mais forte. Mais forte. Mais forte. Mais forte. Glorifica Jesus de Nazaré. O mestre mandou. E eles levaram a jumenta. E Jesus subiu em cima da jumenta e marchou em direção à cidade de Jerusalém. E os discípulos começaram a festejar, a dançar, a cantar, a pular, a se alegrar. E toda a cidade de Jerusalém se alvoroçou. E muitos entraram no mesmo concurso e começaram a lançar seus panos. E uns correram no mato e cortaram ramos de árvores e jogaram pelo caminho aonde a jumenta passava. Ou então Jesus em cima da jumenta. E os discípulos e todo o povo cantava: Hosana ao filho de Davi. Diga amém. Diga amém. Diga aleluia. No versículo 9. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam, dizendo: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino do nosso pai Davi.
que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Diga aleluia. Por que este povo que estava à frente e atrás, a multidão dos discípulos, estava a se alegrar, cantando, festejando, pulando, dançando, se alegrando? Por quê? É só ver as palavras que eles falaram. A alegria deles foi expressa, está expressa na canção, no louvor, na adoração que eles deram. Disseram: Hosana, Hosana ao filho de Davi. Bendito é aquele que veio em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Bendito é o reino do nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Se alegraram por duas coisas. Duas em uma em duas. Diga aleluia. Se alegraram pela vinda, aleluia, de um homem e também pela vinda do reino. Bem forte para Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. É muito forte. Não, eles falaram: bendito é o que veio em nome do Senhor. E também disseram: bendito é o reino do nosso pai Davi. Viu? O que veio em nome do Senhor é um homem. E o reino é um governo. Amém. Amém. E nós sabemos quem é que veio em nome do Senhor. Quem é que desceu do céu para a terra? Quem é que foi enviado do céu para a terra? Conhecemos quem é esse? Esse é Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Diga amém. Então, eles celebraram a vinda de Jesus. Eles se alegraram com a vinda do Rei. Eles festejaram com a vinda do Filho de Deus. E disseram: Hosana nas alturas. Louvaram ao Deus que enviou o seu Filho. Adoraram aquele que está sentado no trono, que enviou Jesus. Mas por que eles se alegraram com a vinda de Jesus? Porque eles sabiam que a vinda de Jesus é para lhes libertar da escravidão. Bem forte para Jesus Cristo. Por isso eu falei, celebrando a nossa libertação. Celebraram a libertação deles. Eles conheciam as Escrituras. Eles sabiam desta promessa, da vinda do filho de Davi, da vinda do rei, que foi chamado e ainda é chamado por Cristo, ou então o Messias. Os profetas falaram do libertador, que viria libertar os filhos de Davi, aliás, os filhos de Abraão, os filhos de Isaac, os filhos de Jacó, da escravidão, da opressão do inimigo. Por isso, naquele dia, eles celebraram, eles festejaram a sua libertação, porque estava diante deles o libertador. Por isso, jogavam os panos, os ramos nas estradas, para que Jesus passasse em cima da jumenta, em cima desses ramos ou dessas folhas. Estavam a adorar ao filho de Davi, estavam a glorificar a Jesus de Nazaré. E disseram que aquele que veio em nome do Senhor é bendito. E o que veio em nome do Senhor é Jesus, o Messias. Disseram: é bendito. E assim exaltaram o céu. Glorificaram aquele que está sentado no céu. Diga amém. Bendito é o que veio em nome do Senhor. Viu? Eles se alegraram pela sua libertação. Mas o mundo está a se alegrar pela sua condenação. Amém. Dois grupos distintos. Dois povos diferentes. O primeiro povo dos condenados que se alegram da sua condenação. E o segundo grupo dos livres que festejam a sua liberdade, a sua libertação. Estamos a viver esses dias.
Assim como nos dias, aleluia, de Jesus na carne. E esses dois grupos estavam lá em Jerusalém e em toda a Judeia. Hoje também esses dois grupos estão no mundo, nos quatro cantos da terra. Os ignorantes religiosos que estão a festejar na carne a sua condenação. E aqueles que foram livres pelo sangue de Jesus, que foram libertos da condenação do pecado, que foram libertos da escravidão, das cadeias do pecado, e estão festejando a sua libertação. Mas uma coisa é que nós festejamos a nossa libertação todos os dias da nossa vida. Não é o caso de Israel. Não é o caso dos filhos de Israel que festejavam a sua libertação na Páscoa. Não, os filhos de Israel todos os anos festejavam a sua libertação num dia que hoje chamamos Páscoa. Quando chegava o dia da Páscoa, havia festa em Israel. O próprio Deus é que estabeleceu isso. Todos os anos, 7 dias, festa. E no 8º dia, a festa grande, chamada solenidade. E comiam, e bebiam, e se alegravam lá no templo. A cidade estava em alvoroço. Todos os anos festejavam a sua libertação. Como mais ou menos hoje, todos os anos, se festeja a independência de Angola. Quando chega 11 de novembro, tudo para. Porque há lembranças. E o povo se lembra, até os que não estiveram lá. Se lembra que os nossos avós, os nossos pais, um dia, neste dia, foram livres da colonização portuguesa. Foram libertos da escravidão portuguesa. E há festa. Assim tem acontecido. Ou então acontecia em Israel. É pena que até hoje continua a acontecer. Diga aleluia. Mas quando Jesus veio, veja só, eu já falei outro dia que os filhos de Israel foram libertos da escravidão de Faraó e não do pecado. Diga amém. Diga amém. Porque só um é capaz de libertar o homem do pecado. Não foi Moisés, não. Moisés lhes tirou dos timões de Faraó, das cadeias do Egito. E Jesus nos tira dos timões do pecado, das cadeias do pecado. Amém. Amém. Aquele que libertou os israelitas da escravidão do pecado é Moisés. Aliás, Faraó é Moisés e os filhos de Israel tinham que festejar todos os anos este dia da libertação dos filhos de Israel quando saíram do Egito. Agora nós, preste atenção, nós os salvos fomos instruídos por Jesus Cristo para festejarmos, nos alegrarmos todos os dias da nossa vida. Quando nos ajuntarmos, aleluia, na comunhão dos santos, temos que nos lembrar da morte e ressurreição de Jesus Cristo, porque é na morte e na ressurreição aonde nós fomos resgatados pelo sangue, o sangue, sim, sua morte, pelo sangue que foi vertido, e todos aqueles que crerem nele já estão libertos do pecado. Todos os dias, temos que nos lembrar que fomos escravos. Todos os dias, temos que festejar. Só que a nossa festa não é na carne, é no Espírito. Levantar as mãos santas como esse povo. Não houve banquete, não houve mesas servidas, não houve vinho nem carne, mas se alegraram no Espírito. Sim, e disseram: bendito é aquele que veio em nome do Senhor, e bendito é o reino do nosso pai Davi. E nós também
adoramos com mãos santas, sem contenda, dizendo: Tu és santo, ó Rei de Israel. Te adoramos, glorificamos o teu nome, ó tu que morreste na cruz, digno de honras e glórias e poder e domínio e majestade e louvor e sabedoria e ciência e riquezas. És tu, ó Senhor Jesus. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Aleluia. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Aleluia. Poderoso Deus. Oh, poderoso Deus. Ao que está sentado. No trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, já a glória, seja o domínio pelo século dos séculos e pelo século dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma ceia por ti, oh, minha alma ceia por ti. Minha alma ceia por ti, minha alma ceia por ti, Yahweh, minha alma ceia por ti, minha alma ceia por ti, abra minha boca e suspiro, abra minha boca e suspiro, tenho sede de ti, oh, tenho sede de ti, Yahweh, tenho sede de ti, como a corça suspira pelas águas, oh, como a corça suspira, sede de ti, tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, oh, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Essa é a festa. Eu cantei de propósito para vos mostrar como nós festejamos. Se você estudar essa canção, você vai ver. Alguém está alegre a glorificar pela sua libertação, a adorar aquele que o libertou. A minha alma anseia por ti, ó Deus, assim como a corça brama pelas correntezas das águas, ó Deus, assim é a minha alma. Não é os pecadores festejando na carne, os ímpios, os incrédulos estão a festejar a morte. Vão morrer os idiotas, mas aquele que foi liberto está festejando o Espírito, porque ele vive. Aleluia. Bem forte para Jesus Cristo. Abra minha boca e suspiro. Yeah. Abra minha boca e suspiro. Abra minha boca e suspiro.
Abra minha boca e suspiro. Abra minha boca e suspiro. Abra minha boca e suspiro. Abra minha boca e suspiro. Abra minha boca e suspiro. É forte fazer. É forte. É assim que se festeja no espírito, pela libertação, pela vida, pelo dom da vida, pelo sangue que foi vertido. E na hora, então no dia que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o cálice do vinho e levantou e disse: este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós para a remissão dos pecados. É forte para Jesus. Fazer isto. Não, calma aí, olha aí. Fazer isto é memória de mim. Lembrai-vos disto. Aleluia. E nós nos lembramos e celebramos. Aleluia. Que um dia nós éramos escravos, condenados para o inferno. Um dia nós éramos pecadores, condenados para a condenação eterna. E veio Jesus, o Filho de Deus, o bendito do Pai, e nos resgatou da nossa vã maneira de viver, que aprendemos com os nossos pais. Nossos pais nos ensinaram a adorar o diabo. Nossos pais nos ensinaram a celebrar a morte. Nossos pais nos ensinaram a servir a Satanás, a amar o mundo, através das tradições, quer culturais como religiosas. Diga aleluia. Agora veio Jesus, impacitável, e nos redimiu, nos comprou para o Pai, nos santificou, nos purificou, nos lavou. Oh, agora nós somos livres, porque fomos libertos da condenação. Nós já não somos condenados, nós somos livres, nós vivemos, nós não estamos mortos. E assim levantamos as mãos e o adoramos, como fizeram os discípulos no dia que Jesus descia para Jerusalém. E eles cantaram e disseram: bendito é aquele que veio em nome do Senhor, bendito é o reino do nosso pai Davi, hosana nas alturas, hosana ao filho de Davi. Viu? Isso é no espírito. Você não pode imaginar como o ser humano está a festejar para ir para a cova, como as pessoas estão a se alegrar para morrerem. Amém? Abra o olho. O laço está lá à frente, bem escondido. E eles são como animais irracionais que não podem ver as armadilhas. Porque o homem é mais inteligente do que o animal. E o homem arma laço e o animal não vai ver. E o diabo é mais esperto do que você, homem. E o diabo arma laço e você não vai ver. Mas aquele que anda de dia, disse Jesus, não tropeça. E dia é o quê? É a palavra de Deus. É Jesus de Nazaré. E disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Aquele que crê em mim não andará quê? Em trevas. É forte para Jesus Cristo. Mas se o mundo está a celebrar o nascimento de Jesus, é porque eles creem em Jesus? Não. Eles não creem em Jesus. Eles não creem. Se crescem em Jesus, lhe amariam. Amém? Eles não creem em Jesus, por isso lhe odeiam. Pois não fazem o que Jesus manda. Eles são mentirosos, com lábios de lisonjas. Dizem Jesus com seus lábios: te amamos,
mas com seus corações te odiamos. Por isso estão atropelando os estatutos do céu para aborrecerem Deus. O machado está posto à raiz das árvores. Diga aleluia. Toda árvore que não der fruto vai ser cortada. Se o ímpio não se converter, a espada já está afiada. Pois o salário do pecado é a morte. Somente o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas aí daqueles que recebem o dom gratuito de Deus em vão, também não acharão a vida eterna. Diga aleluia. Salve a tua alma. Todo esse lixo que foi ensinado pela Meretriz, a mãe de todas as prostitutas da terra. Viver isso é morrer. Viver, 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 viver. Pra morrer. Morrer, 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 morrer. Pra viver. Aleluia. Não, preste atenção, você não entendeu o que eu falei. Viver, obedecer, praticar, realizar todos os costumes que a mãe de todas as prostitutas da terra ensinou na terra é morrer, porque é veneno, como está escrito. E todos os povos da terra, pequenos e grandes, servos e senhores, foram embebedados com o vinho da sua condenação, com o vinho da perturbação, com vinho, com veneno. E esse aqui é o veneno dele. É só olhar para as ruas, em todas as nações, e você ver o alvoroço daqueles que não amam a Jesus. Diga-me, o alvoroço, a festa da carne. É só ver no mundo inteiro. É só ver o mundo ocidentalizado. Por que é o mundo ocidentalizado? Porque onde está a sede da mãe que inventou isso? É forte para Jesus Cristo. A sede, a capital da prostituição, a capital da idolatria. Não! Sai do meio deles, povo meu. E não é fácil. Duas coisas, ou então uma coisa muito difícil para se libertar dela. Eu vi uma coisa para se libertar dela, não é fácil. Sabe o que é? A tradição. Amém? Existe tradição religiosa e tradição dos antigos que é cultural, não sei qual é o nome que nós vamos chamar. Para se libertar da tradição, o homem tem que ser forte. Sabe por quê? Porque a tradição faz parte do modo de viver das pessoas. Quando você faz de um hábito, de uma cultura, de um costume, um modo de vida, então para você se ver livre disso, vai precisar um esforço, vai precisar pagar um preço e inclusive aceitar as retaliações, as consequências que vêm depois disso. Diga-me. Aleluia. Não é brincadeira, não. Se despojar do velho homem. E dentro do velho homem está mais forte que a tradição dos antigos. Tradição é coisa dos antigos, amém? Quer dizer que você nasceu agora, já encontraste. Você já encontrou uma regra que os antigos deixaram. E cada geração defende essas regras. Cada geração é defensor acérrimo dessas regras. E muitas dessas regras atropelam a palavra de Deus. Então, é pecado. Aleluia. E assim, para se ver livre disso, porque está no sangue, chora no sangue, tem a ver com
a família, com a cultura, com os hábitos, com a tradição, com uma forma de viver. Por isso, todos que tentaram renunciar às tradições sofreram retaliações, consequências. Estás a ver, mais ou menos, o povo da Índia. Eles têm os seus deuses, os seus modos de viver. Tem várias culturas lá. Várias. Cada província, cada cidade, cada região tem a sua cultura, o seu Deus. Largar aquela cultura para confessar uma outra cultura, paga-se com a própria vida. Amém? Porque os defensores acérrimos daquela cultura, daquela tradição, eles acham que quem os abandona é um traidor e deve que morrer. Diga amém. Nos países muçulmanos, com extremismo absoluto, aonde até os governos têm os seus estatutos, estados islâmicos. Largar o islamismo e seguir uma outra cultura, paga-se com a própria vida. Há retaliações. Diga amém. Diga aleluia. Assim também na África. Largar a cultura africana, as tradições da África, por causa da palavra de Deus, há consequências. Talvez aqui você não vai morrer, não vão apedrejar como outros povos, mas existem rejeições, perturbação, inimizades e tudo isso. E essa tradição religiosa que começou em Israel e migrou para o Ocidente. E do Ocidente vai para o mundo todo. Também seus defensores são extremistas. Pregar contra eles, falar mal deles, sair do meio deles, paga-se um preço muito grande. Amém. Diga aleluia. Bem forte para Jesus. A tradição é a mãe do feitiço. Uma vez perguntou, feitiço e a tradição, quem é mãe? Quem é mais velho? Muitos disseram feitiço. Não. O feitiço veio da tradição. Diga amém. Por isso, quando você tenta contrariar a tradição dos antigos, alguém vai te falar, quem és tu? Onde que você nasceu? Você nasceu ontem? Nossos avós, nossos bisavós, nossos ancestrais viveram essa prática e você quer ver mudar os nossos costumes? Quem é você? Aí entra feitiço. Aleluia. Entenderam? E isso que vocês estão a viver agora é uma tradição religiosa. Tradição religiosa que atropela a verdade. E assim, soltar-se disso, largar isso, não é fácil. E essa tradição já se tornou um espírito familiar. Ouviu? O espírito familiar está nas famílias. Se você se libertar disso, é a tua família que vai te julgar, que vai te condenar. Amém. Eu tive que enfrentar os defensores dessa cultura e outras. Quando eu me libertei das garras do mundo, eu tive que lutar com as culturas dos povos, da minha família, com a tradição, com os costumes. E um desses costumes é esse, na minha família. Esse faz parte de um dos costumes da minha família. Eu já vos falei, eu nasci a celebrar o Natal desde criança. Ai, festa. Como cantou aquele cantor Bacongo aí.
Festa na aldeia. Havia festa na aldeia. Isso estava no sangue. Eu me lembro que um ancião das Testemunhas de Jeová estava a me dar estudo bíblico. Eu saí do Uíge Carmona com uma mochila, fugindo à guerra, e cheguei aqui. E um ancião me achou, estava a me fazer a cabeça para me tornar testemunho de Jeová. Sabe, lixotei através do quê? Da tradição dos antigos. Eu lhe perguntei, quero te fazer uma pergunta. Vocês festejam o Natal? Ele falou, o homem também foi estúpido. Deveria dizer, calma, não é agora. Depois vai saber mais tarde. Ele foi direto, um bruto. E muitos também têm sido brutos assim, na pregação do Evangelho. No espanta-caça. Não é mentir, mas é o tempo próprio. Amém? Então, ele me falou, não, esse dia foi inventado pela Roma, Jesus me contou aquela história aí. Do sol da Babilônia, Deus sol, e porque não sei o quê, os antigos lá no Oriente, não sei o que. Ele olhei, ele fez assim, já não quero mais a tua presença aqui. Ele falou, como assim? Eu disse, por favor, não me visita mais. Eu não quero. Eu falei, eu detesto quem contrariar o Natal. Eu detesto isso. Não. Senhor. Vai embora. O que a tradição faz? É forte para Jesus. Vocês mesmos que estão aí, vocês sabem que eu estou falando que é verdade. Vocês sabem. A dificuldade de se libertar disso. O medo que as pessoas têm das retaliações. Não é pecado festejar. Mas festejar em nome de Deus, na carne, é pecado. Todas as festas religiosas são pecado. Só existe uma que não é pecado. No espírito e todos os dias celebrando a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Tudo que a Roma inventou é pecado. Tudo. Diga amém. São cadeias, laços. As pessoas não gostam de ouvir isso. Mas eu, há 25 anos, calma, 98, começando de janeiro até hoje, são quantos anos? Que eu me libertei, que eu me vi livre dessas coisas. E eu agora sou livre. Olha a minha canção. Eu sou livre para te adorar. Para eu vencer os meus inimigos, tive que ser livre. Nenhum escravo vence o seu senhor. Nenhum. E eu sujeitei todos eles. Eu os derrotei. Aleluia. Como está escrito, dos povos ninguém esteve comigo. Eu sozinho desci no vale e toquei na cabeça da serpente. Jesus era livre. E assim foi capaz de vencer todos. Um pouco de fermento, acrescenta. Fez que? Levedar toda massa. Quando Gideão partiu para a guerra, o que é que Deus exigiu de Gideão? Quem sabe? Você vai dizer um sacrifício. Não. Antes de um sacrifício, exigiu alguma coisa. Que te colo? Antes de eu lhe mandar fazer sacrifício, o que ele tinha que fazer? Gideão, quem sabe? Tinha que quebrar o altar do seu pai e derribar toda a mata em volta dela. É forte para Jesus Cristo. Nos outeiros, nas matas virgens. Ai dele se partisse para ir lutar com seus inimigos, sem primeiro destruir o altar do pai dele. Olha aí, olha, eles fazem assim.
Deixaste o altar, aí ele se chama. Estás na caminhada, né? Volta! Alguém saiu lá no mato. Você até parece que saiu lá há 30 anos. Eles, quando descobrirem no espelho mágico que você está a seguir o homem, o libertador dessa geração, vão ver, ih, perigo, ele vai achar. Começa já a te chamar. No teu nome que te deram quando você nasceu. Aqui no Anda ninguém te chama desse nome. Teu nome é Mayamba, né? Vão gritar, Mayambe! Futuquê! Sabe Futuquê que é? Volta! Futuquê! Oh, Mayambe! Wisa qua! Wisa! Tino! Você já perturbado. Não, 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 não. Não, 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 não. Não. Eu não aguento. Vamos embora. São eles que te chamaram. Mas quando você derribar o altar, você está livre. Esse altar fazia parte da cultura, da tradição da família de Gideão. Forte para Jesus Cristo. Como a coisa suspira. Vocês entenderam por que muitos cristãos permanecem no caminho? É por causa dessas coisas. Essas coisas pequenininhas. Morre alguém e tem que fazer ritual. E tu também, cristão, participa. Tá mal. Male, male, male. Vos comuniqueis com as obras infrutuosas das quê? Das trevas. Até falar é torto. Mas sim devemos fazer o quê? Condenar elas. À luz da palavra de Deus. Você está pensando que é fácil ir para o céu? Você enganaram, né? Receberei coroa. Vou receber coroa. Quando Jesus vier, receberei coroa. Como assim receber coroa? Se você não é livre. Seu filho vos libertar. Verdadeiramente sereis livres. E quem foi liberto do pecado, não volta para o pecado. Porque é a mesma coisa, voltar a comer os vômitos. Aleluia! Tem que ser livre e aceitar ser apedrejado, aceitar as consequências, as adversidades que virão por causa da atitude. Vai ser chamado de nome, vai ser perseguido, vai ser humilhado, caluniado, zombado, chamado de todo nome. Jesus disse: vosso nome será chamado de mal por causa do meu nome. Mas alegre-se nesse dia, porque grande é vosso galardão nos céus. Pois eles perseguiram, chamaram também de homens maus os profetas que foram antes de vocês. Isto é o cristianismo verdadeiro. Pois se você agradar os homens, você não poderá agradar Deus. Sabia disso? Quem agradar os homens, desagrada a quê? A Deus. Mas quem desagradar os homens por amor a Jesus, estará agradando a Deus. Eu desagradei tudo e todos. E até hoje, continuo. Sabe por que eu não faço parte do sistema? Sabe por quê? Sabe por quê? Sou o único pastor que não faz parte do sistema. O único. Não somente que prego contra ela e detesto ela e destruo também ela. No espírito. Não é na carne. Destruir ela não é na carne. Não é fazer o que fez Gideão. No tempo de Gideão era misto. Era necessário fazer isso. Destruir o altar. Eu não tenho que ir lá na Moshima e destruir os deuses aí. Não, eu não posso fazer isso. É no espírito. Diga aleluia. É forte para Jesus. Glorifique a Deus, aleluia. Uma vez, um bruxo me perguntou e me disse assim, um feiticeiro: olha, eu vi na televisão, alguns jovens foram na Moshima, destruíram a imagem da Mamãe Maria ou da Moshima. Eu pensei que são teus discípulos. Eu desconfiei. Esses são discípulos daquele homem. E eu lhe falei: tá pensando que eu sou tolo? Sou idiota. Nossa luta não é na carne. Mas aonde? No espírito. Ele disse: pensei que tu é que mandaste aqueles homens. Que eles são ignorantes. É com o joelho no chão. É forte para Jesus Cristo.
com o joelho no chão, com o joelho no chão. Aleluia! As armas da nossa milícia não são carnais nem fracas, mas sim poderosas em Cristo Jesus para destruir que? Fortalezas espirituais. Caíram as fortalezas espirituais, cairão as fortalezas físicas. Aleluia! É forte para Jesus Cristo. Ouviste? Então, preste atenção. Nossa festa não é com os pães, aleluia, feitos de fermento, mas sim com pães asmos de quê? Sinceridade. Pois nosso Senhor Jesus morreu sem pecado. Então também devemos festejar com os pães asmos da sinceridade. Disse Paulo. Sabe o que Paulo queria dizer? Que a nossa festa não é na carne. O pão de fermento representa corrupção. Diga-me, palavra corrupta, doutrinas de demônio, filosofias e psicologias humanas em nome de Deus. Mas pães asmos são aqueles pães que não levam fermento. Isto é, um pão puro, como Jesus, o pão vivo que desceu do céu, morreu sem pecado. E nós também, ao festejarmos a nossa libertação, que é a Páscoa, preste atenção, assim como a Páscoa foi a libertação dos filhos de Israel, nós temos uma nova Páscoa, que é a libertação de todo aquele que crer em Jesus. Sim, no Espírito, libertação do pecado. Também temos que festejar com pães asmos da sinceridade, como os judeus, quando eles festejavam a Páscoa, comiam pão sem fermento, ou então não levedado. E Paulo disse, um pouco de fermento vai levedar toda a massa. Fermento é o pecado. Os israelitas comiam na Páscoa, e até hoje, os poucos que continuam a conservar a tradição, com pães asmos. Isto é pão sem fermento. E nós também devemos comer, festejar com pães asmos da sinceridade, com a palavra da verdade, sem mistura, sem mentira, sem invenção. Ai daquele que acrescentar, ai daquele que retirar. Então está aí a palavra de Deus, o caminho, a verdade e a vida. Tudo isso que você está vendo são invenções humanas, manipulações humanas. Então é pão com fermento. Eu termino aí. Como a corça suspira, tenho sede de ti, oh, tenho sede de ti, tenho sede de ti. Alguém disse, não falaste o que você devia fazer, achas? Eu completo sempre tudo. Se não completar hoje, vem completar amanhã. Eu disse, sabe por que eu não faço parte do sistema? Por causa disso que vocês chamam de extremismo. Esse homem é muito extremista. Se eu fosse moderado e me misturar, ia dizer, não, epa, também não dá para toda hora, também, epa, epa, pronto. Vamos fazer então como? Não é assim. Então, tive que ser um desses, como vocês dizem, um grande e poderoso dessa terra, lhe mostrar, lhe falar, lhe mostrar a minha foto, já ocupou até o segundo lugar desse país. Ele disse assim, não, o problema desse homem é muito radical. Sim, radical no espírito, para não se misturar com fermento velho. É forte para Jesus Cristo, para não fazer parte do sistema. Ouviste? Para não fazer parte do sistema corrupto, eu tive que ser isto que eu sou. Amém? Para não me misturar com lixo.
A primeira coisa que eu fiz e que ainda faço hoje, me despojei de tudo que eu aprendi lá no passado, desde a mãe até a filha. Me libertei de tudo. Tudo aquilo que a Bíblia, não precisei de intérprete humano. Eu mesmo conferi a palavra. Comparei a palavra. Um pouco aqui e um pouco ali. Questionei, indaguei a Deus naquilo que eu não entendi. E Deus me revelou, me mostrou, me ensinou. O meu mestre me instruiu. E eu descobri essa mentira humana que traz condenação. E eu me livrei deles. E eu me separei. Por isso a palavra santo, separado. De toda a tradição religiosa. De todas as mentiras humanas. E assim avancei com a verdade. E a verdade me libertou. E paguei. E ainda pago um preço elevado. Por causa do meu radicalismo. Aleluia. E eles dizem: esta aqui não se junta. Esta aqui não aceita os outros. Esta aqui tudo é pecado. Antigamente diziam assim os meus antigos companheiros. Tinha virado tipo um enigma, tá vendo? Olha, eles estavam a conversar, a rir, diziam: se fosse o pastor Marcelino, isso é pecado para ele. E eles riam: para aquele homem tudo é pecado. Vê demônio em todo lado. Sabe quem são que falam isso? São os apaixonados pelo mundo. Amém? Os apaixonados pelo mundo que legalizaram o pecado. Eu tenho chamado que fizeram do pecado um animal de estimação. E vão defendendo o pecado. E assim se levantam para tentar atacar aqueles que amam a verdade. Mas como eu não lancei as coisas santas aos cães, então os porcos não vão se levantar para me devorar. Se eu entregasse as coisas santas aos cães, os cães iam pisá-las e depois viriam o quê? Entenderam o que Jesus falou? Não, vocês nunca entenderam, né? Não deis o quê? As vossas pérolas aos quais? Aos cães. Ou então, as vossas pérolas aos porcos e aos cães. Por quê? O que significa entregar as pérolas, as coisas santas, aos cães e aos porcos? É isso aí. Chamar a mentira de verdade. É isso aí. Legalizar o pecado como animal de estimação. É isso aí. Saber fazer, conhecer a verdade e não viver a verdade. Porque está escrito, quem sabe praticar o bem não pratica, comete o quê? O pecado. Eu me apercebi, me conheci que isto é pecado, aquilo é pecado, então enfrentei as bestas feras, enfrentei os homens maus e eu me separei e paguei um preço muito grande. Mas eu não entreguei as coisas santas aos cães, nem joguei as pérolas aos porcos, por isso os porcos também não pisaram as minhas pérolas, que é a palavra de Deus, não pisaram ela, e porque também não pisaram ela, também não se levantarão para vir me devorar, porque é uma barreira. Quem tentar vai sentir para se bater na rocha. Oh, mas eu não consigo passar para lhe devorar. Não é assim? Jesus estava dizendo, se você entregar pedras preciosas, pérolas, joias aos porcos, os porcos vão pisar aqui, vai ficar tudo cheio de lama, e depois vão olhar para ti mesmo e vão te atacar. Bem forte para Jesus Cristo. Ouviu? Glória a Deus! Eu conservei as minhas pérolas. O meu ouro provado aonde? Só. Não dei aos demônios, nem as meretrizes as minhas forças.
Os meus olhos fixaram-se diante das virgens. Nem virei para olhar para as traseiras das mulheres. Não olhei para o dinheiro e os olhos fazeram assim. Não. Tirei os meus olhos da impiedade. Você crê, diz amém. Diga amém. Diga amém. E me esforcei a cada dia. E assim nenhum porco pode se levantar contra mim. Senão terá a cabeça que é cortada. Eu termino em nome de Jesus Cristo. Bem forte, bem forte, bem forte. Bem forte para o Filho de Deus, aleluia. Você não pode imaginar. Tu não pode imaginar. Mas tem que parar. Senão vou vos levar mais a uma outra milha da palavra. Apesar que vocês gostam. Tenho que parar. Diga-me. Você que está doente, vem aqui, eu vou te curar. Ah.